Oi, galera. Hoje a gente reuniu para falar um pouco sobre Big Data. A gente vai estar conversando sobre o artigo Queuing Network Models to Predict the Completion Time of the Map Phase of Map Reduce Jobs. Ele foi escrito pelo Shalvik Bardhan e Daniel A. Menes. E a gente vai falar um pouco sobre ele, conversar um pouco sobre o que ele fala. E aí, galera, o que vocês acharam do artigo? Eu acho que os autores, logo na introdução, ele já trouxe o problema do processamento do Big Data, que está tendo, pelos volumes que as empresas, né, enfim, estão recebendo, eles não estão conseguindo mais validar e está tendo um problema computacional. Então, a introdução deles já trouxeram, né, qual que seria a razão aí do artigo, qual que seria, o que eles iriam propor para continuar essa ideia. Ô, Isabela, só para contextualizar aí, né, para o pessoal, que é o Big Data, né, é uma área do nosso conhecimento que estuda justamente essa massa de dados, né, que atualmente nós estamos gerando, né, ele é responsável por tratar, analisar, fazer processamento desses dados, né, e como você falou, devido à grande massa que está gerando, né, esse processamento está começando a ser prejudicado do jeito que a gente fazia normalmente. E o da hora do artigo também é que nem a Isabela falou ali, tipo, os caras já trazem a ideia e o que eles querem propor, né? Tipo assim, eles já estão querendo propor mais ou menos o modelo de matemática ali, tipo, para poder reduzir essa parada de Big Data, mas tentando fazer alguma forma de prever o cálculo usando o MapReduce, né, e tal. Então eles usam aquele modelo lá de captura, que aí eles pegam os nós que o MapReduce faz para ver quais que são os ganhos de paralelismo, talvez aumentando slot, umas paradas assim, né? Não, É, e Até, pode falar, Pierre. até no artigo eles falam sobre a estrutura de fila, né? Para fazer primeiro o mapeamento e depois a redução, né? Aí, tipo, que ele pega uma massa de dados, direciona várias tarefas, né? Para fazer, através dessas tarefas, faz o mapeamento. Quando é finalizado o mapeamento, ele gera novas tarefas lá para fazer a redução, né? Desses dados. E também na introdução eles falaram, né, que por ser um problema muito grande, né, quando a questão que o governo federal eles estavam investindo 200 milhões de dólares, né, nessa nova iniciativa para poder tratar essa questão de problema computacional para poder lidar com esses grandes volumes de dados que não estão estruturados e assim, ficou um artigo muito foda. Eu gostei bastante do que ele trouxe. E a parada que eu até, tipo, citei ali do MapReduce, né, que é é um modelo de programação traduzido pelo Google, né? E aí, então, tipo, eles estão querendo utilizar tanto o MapReduce do Google quanto o Hadoop, não sei se a pronúncia certa é essa, né? Mas que é uma implementação ali de código aberto junto com o MapReduce. E aí a ideia seria pegar, tipo, um cluster baseado em servidor de mercadoria, e aí processar com esse cluster aí, processar a grande quantidade de dados, que é o Big Data que a gente está falando, né? E eu também estava dando uma estudada, né? Porque eu fiquei muito interessada com o Hadoop. E aí, pelo que eu percebi, ele fornece grande poder de processamento, o que é uma situação em que os autores trouxeram também, que como vai ficar a questão desse processamento do Big Data. E aí, parece que a solução que eles trouxeram, esse Hadoop com uma forma de MapReduce, parece que foram eficientes, porque justamente é isso que essa solução fornece, né? O armazenamento massivo, o processamento poderoso, e aí é também a capacidade de lidar com tarefas e trabalhos também ao mesmo tempo, que é uma situação que eles mostraram lá que era tratar esses dados de forma paralela. Bacana, em base nesse artigo, né, a gente pode até dar uma viajada nas smart home, né, galera? Tipo, imagina, dados de geladeira, luz, lâmpada, nossa, janela que dá para abrir, cortina. Imagina isso tudo para ser processado de todas as casas. Não é. Trabalho foda, né? E dados, acho que eu conheço uma frase que dados é o novo. Ah, esqueci. O novo bacon.
Então, assim, qualquer coisa, tudo que roda, empresas, a Lívia, inclusive, eu acho que o TCC dela é voltado a dados em que as redes sociais, né, Lívia, estão usando esses dados para poder usar a sua própria... fazer sua... como que eu posso dizer? Fazer a sua parte, né, como a rede social, tipo, te oferecer coisas que você acabou de falar e tudo mais. Então, gostei muito dessa parte que o artigo trouxe. Eu não ia estender muito não, mas esse negócio da rede social é foda, né? Tipo, a gente gera tanto dado no geral assim, mas se você não paga o produto, você é o produto, né? E rede social é tudo de graça, né, praticamente. Então, o tanto de dados que ele tem nosso aí, e para processar isso, é um problema aí que não só a rede social tá tendo que lidar, como, que o Pierre falou, smart home no geral, tanto esse tipo de coisa, vem o problema no geral que é trabalhar com grande volume de dados que não necessariamente eles são estruturados, né? O smart home está te dando dado, sua rede social está te dando dado, seu celular está dando dados, então é muito difícil trabalhar com o sistema de bancos relacionais no padrão com esse tanto de dado. E aí vem o paradigma da, do artigo lá, que é lidar com esses dados utilizando o MapReduce, né? E aí, uma coisa que aí a gente teria que entrar um pouco mais tecnicamente ali falando, né? Que, como a gente falou dos clusters e tal, a ideia do MapReduce ali de trabalhar com esses dados aí seria pegar, tipo, nós principais que os dados geram e ver por eles o gerenciamento, planejamento de jobs, do que esses nós estão sendo processados, para fazer para prever, né, esse tipo de processamento aí, tentando mapear e reduzir essa parte de job tracker, né, de test tracker, que que faz com que essa computação seja mais demorada, seja mais tempo processada e tal. E aí também, esse MapReduce, ele primeiro faz um mapeamento, né, dos dados, pelo que eu entendi. Então, ele pega aí, ele coloca os dados em como se fosse um values, e a partir disso ele faz a redução, porque a gente sabe, dados pode ter, dá mais dados brutos, né? Pode ter dados duplicados, dados errados, dados que não têm informação certa, dados que está incompleto. Então, a redução dos dados, geralmente, você tem um volume muito grande de um dado, depois você consegue reduzir ele bastante por tirar essa duplicidade que existe, esses dados incorretos. Então, esse MapReduce faz isso, né? Mapeia, o próprio nome já está aí, né, gente? Mapeia e reduz. Muito bacana. Eles conseguiram meio que fazer, tipo, rodar lá o serviço e tal, mas eles queriam, eles queriam fazer rodar o MapReduce deles em outras classes de trabalho. Se eu não entendi se eles queriam dizer, tipo, em outros tipos de Big Datas específicas. E o hand hoop que eles fizeram era com um único nó, utilizando dois hand hoops de nós, né, na verdade. Dois ambientes de hand hoop com dois nós. E aí, tipo assim, validar se esse modelo serviria, tipo, funcionaria para maior número de nós. É um artigo pequeno, só que ele estava em inglês e foi bem complicado. Muito técnico. Ler várias vezes para entender ele, mas o conteúdo foi bem interessante, foi bem educativo. Não, e a gente que está na matéria de TCC também é que vai agregar bastante para nossa área. A gente está na matéria de TCC, a gente sabe a importância de um artigo muito estruturado, né? Bem estruturado, e assim, o resumo dele, ele abordou tudo que ele ia fazer, a introdução e tudo mais, e aí já ele trouxe exemplos, trouxe aí o referencial teórico dele, trazendo, né, exemplos, quem falou sobre esse assunto e tudo mais. E aí uma parte muito legal que eu gostei, que foi o ambiente de execução. Ele meio que fez um passo a passo do que ele falou, do como que ele colocou, por exemplo, o Hadoop lá na máquina e por aí. E é muito importante. E também tem muito gráfico que eu gostei para entender, sabe? Porque os cálculos não foram assim, vadia, amiga. Sem razão, os gráficos ajudam muito para entender, porque é bem complexo.
Por fim, os autores eles se concentraram mais na fase de maps de um trabalho, né, MapReduce, e eles forneceram esse modelo para prever o tempo de conclusão das tarefas com base nas demandas de serviço na CPU e disco, e eles também já estão pretendendo aprimorar esse trabalho para poder incluir as tarefas de embaralhar e reduzir as fases do trabalho e também considerar outros tipos de recursos, como memória e rede. E seria isso. O que vocês acham, galera? Acho que a gente conseguiu passar a ideia, gerar o trabalho. Acho que a gente chegou num consenso que o trabalho trouxe bastante informação útil para nossa área, né? E acho que é isso, galera. Bem Também acho. atual aí, bem preenchido e assim, ele é meio complicado de se entender, mas acho que a forma com que eles exporam as opiniões e as formas com que eles exporam as paradas deles lá no trabalho fica bem claro de ver com os gráficos e tal. Sim. Sim, também concordo com você, Rafa. E é isso. Mais algum ponto relevante a citar? Também não. Obrigada, galera. Valeu, galera. Falou então. É isso aí, galera.